que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou, e eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara nossa alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Levante suas mãos mais alto que puder e declare: o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu amor, o teu perdão me sarou por inteiro, e ele é tão completo. Sarou meu coração por inteiro, sarou minha alma por inteiro. O meu
orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E se achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor nosso Deus, estamos na Tua casa, Pai, para celebrar o Seu nome, Senhor Deus, para cantar louvores, Senhor Deus, para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Obrigado por mais um domingo, Senhor Deus, que o Senhor preparou, Senhor Deus, o Senhor reservou para que fosse dedicado somente ao Senhor, Pai. Obrigado por cada filho Teu, Senhor Deus, que está aqui na Tua casa de oração, Senhor Deus, como apoio, Senhor Deus, como sustento nesses momentos de isolamento pelo qual nós estamos passando, Pai. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão nos seus lares, Pai, acompanhando esse culto pelas mídias sociais, Pai. Que os seus anjos possam acampar ao redor deles, Pai. Que tenhamos, Senhor Deus, um culto abençoado na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é Espírito, que o Senhor está em todo lugar, Pai. Então nós queremos Te adorar nesta manhã, nesse domingo, Senhor Deus.
que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do seu nome. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus queridos, eu sou o pastor Joel, você está na Igreja Batista Memorial de Viana, aqui em Marcílio. Obrigado aos irmãos que estão no templo nessa manhã. Hoje é o segundo domingo do mês de junho, estamos celebrando a ceia do Senhor. Como não podemos deixar de fazer, apesar de pandemia, apesar de isolamento, nós temos feito as celebrações continuamente, normalmente, transmitindo de maneira virtual para que você também possa participar aí na sua casa, no seu lar, aonde que você estiver. Temos alguns irmãos que já estão nos acompanhando e temos também aqueles que são nossos visitantes, nossos convidados, aqueles que são nossos simpatizantes da nossa igreja. A você, nosso grande abraço, Deus continue abençoando a sua vida e que possa estar te fortalecendo em espírito e em verdade, nesses momentos de dificuldade pelo qual nós estamos passando. Irmã Geralda na sua casa, irmã Francisco, irmã Helena, um abraço a cada um de vocês e outros que com certeza o meu celular não está visualizando aqui, mas estão acompanhando. Recebam o meu abraço fraternal e o abraço aqui da igreja. Estamos com saudade de vocês. Vocês vão ver aqui à frente, daqui a pouco, a mesa da ceia, e eu fico aqui olhando e fico assim todo emocionado, né? Que indiferente de todas as dificuldades, a igreja caminha, a igreja celebra, a igreja professa o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja não deixa de louvar a esse Deus maravilhoso. E assim nós devemos proceder, irmãos, nós não podemos desanimar, não podemos recuar, nós temos que avançar, né? Então que Deus possa estar nos conduzindo nessa manhã e que tudo seja feito para a honra e unicamente para a glória do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar louvores ao Senhor. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia, teremos a mensagem de Deus aos nossos corações também. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos que estão em casa nos acompanhando. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e nos leve a uma verdadeira adoração. Porque o nosso Deus é santo e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, sem santidade, nós não veremos ao Senhor. Importa que nós busquemos a cada dia a nossa santificação, para que cada dia nós estejamos mais próximos do nosso Deus. Amém, igreja? O nosso Deus é santo, santo.
O nosso Deus é santo. Amém. O nosso Deus é santo e Ele precisa que nós busquemos Ele em santidade, buscando a cada dia servi-lo com toda a nossa fé, com toda a nossa disposição, porque o nosso Deus, Ele é santo, então Ele não aceita qualquer adoração, mas Ele aceita aquela adoração que vem do nosso coração, né? E por isso, Deus sendo tão santo, Ele queria um povo santo, e por isso Ele deu o seu Filho na cruz, o seu único Filho, para que através dele nós tivéssemos, né, salvação, através dele nós tivéssemos vida eterna. E foi o sangue do teu único Filho que nos libertou do pecado, da escravidão do pecado, para sermos redimidos diante dele, para sermos povo escolhidos do Senhor. Leva-me além, sobre todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como abrigo
adorando o nosso Deus através desse louvor. E nesse momento os irmãos poderão estar devolvendo seus dízimos e suas ofertas. Queridos, esse é o momento de você estar devolvendo dízimos e ofertas. E você que está aqui no templo pode fazer isso presencialmente. Mas você que está em casa muitas vezes pergunta, e agora, como fazer? Não se preocupe, a igreja tem disponibilizado aí os meios para que você também possa continuar sendo fiel ao nosso Deus. Você pode estar depositando na conta da igreja, você pode estar fazendo uma transferência para a conta da igreja. E agora a gente ainda tem o PicPay também. O que é isso? Você pode fazer uma transferência sem despesa nenhuma para você. Você abre uma conta no PicPay, joga o seu dinheiro no PicPay, e no PicPay você transfere para a conta da igreja sem tarifa, sem nada. E cai tudo certinho, tá? Já tem acontecido esse mês, nós já estamos desde a semana passada divulgando, e alguns irmãos já têm utilizado essa ferramenta. Então vamos ser fiel ao nosso Deus, vamos devolver a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas mais importante do que isso, vamos entregar ao Senhor as nossas vidas. Deus quer muito mais do que os nossos recursos financeiros. Isso aí Ele já tem, Ele é dono do tesouro e da prata. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, para que você também possa ser discípulo e fazer discípulo nesse momento, nessa terra, nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos adorar o nosso Deus e cumprir fielmente aquilo que o Senhor pede de nós. Venho Vindo oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Nosso ministério de louvor, como sempre,
mesmo nesse período de pandemia, tem se esforçado para estar conosco aqui, nos conduzindo nos nossos louvores e a nossa adoração ao nosso Deus. Esse é o momento que nós podemos demonstrar um pouco da nossa fidelidade ao nosso Deus, devolvendo nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós queremos orar nesse momento. Orar não só pelos dízimos e ofertas que foram aqui depositados, mas orar por todas as vidas. Orar por cada família dessa igreja, por cada família espalhada por esse Brasil. Orar pelos aqueles que são os responsáveis pela saúde desse país, os enfermeiros que estão na linha de frente nesse combate ao Covid-19. Queremos orar por cada uma dessas pessoas mencionadas aqui, vem na nossa lembrança. Aqui na nossa igreja nós temos aqui uma irmã que é enfermeira, então a gente tem acompanhado de perto essa situação. Queremos orar também por alguns conhecidos que foram acometidos pelo Covid-19. O irmão Daniel Endre pede oração pelo Moisés e o Alex, são de Vila Betânia, estão internados. Nós oramos também pelo ministro de música Moisés, da PIB de Campo Grande, teve internado essa semana, ainda está internado, Covid-19 também. Teve aqui na nossa igreja, ministrando por conta do aniversário da igreja, os irmãos devem estar lembrando. Teve aqui com um grupo de adolescentes, né? Ministro Moisés, oramos pela vida de cada um desses aí, e oramos também pelos familiares daqueles que perderam seus entes queridos. No estado do Espírito Santo já passamos de 1.000, segundo os dados oficiais, pessoas que perderam a vida cometida por essa pandemia. E nós oramos pelas famílias dessas vítimas, para que o Senhor dê o consolo a elas e que elas possam entender de que o melhor não está nessa vida, o melhor está na vida eterna ao lado do Senhor. É para isso que a gente tem que se preparar. São momentos difíceis? São. Mas o melhor Deus tem preparado para cada um de nós. E essa deve ser a esperança que move o nosso viver e a nossa oração, o nosso dia a dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, nessa manhã, te pedir, Pai, te pedir por cada pessoa, Senhor Deus, que foi acometida por esse Covid-19, Pai. Nós queremos te pedir o restabelecimento e te agradecer, Pai, porque muitas foram restabelecidas, tiveram a sua saúde retornada, Senhor Deus, e estão nos seus afazeres normais, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor Deus. Mas nós queremos pedir, Senhor Deus, o teu consolo para aquelas famílias que tiveram algum ente que teve a vida ceifada, Pai. Que o Senhor possa ser o consolo para eles, que eles possam entender, Pai, de que o Senhor tem o melhor para nós, que estamos aqui de passagem, Senhor Deus. E que nesses momentos que estamos passando, nós possamos crescer em espírito e em verdade, buscar cada vez mais o Senhor, para termos a segurança, Senhor Deus, com a certeza da vida eterna. Nós podemos assim ser mais fortes em enfrentarmos essas dificuldades, Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, a vida do Moisés, do Alex, ali de Vila Betânia, Senhor Deus, irmãos em Cristo nosso, Pai, do ministro de música Moisés, da PIB de Campo Grande, Senhor Deus, que está internado, Senhor Deus, que o Senhor possa operar cura sobre a vida dele, como a vida de cada um daqueles que estão hospitalizados, Pai. Que eles tenham a sua saúde restabelecida em nome de Jesus, Pai, é que nós pedimos. E agora, Senhor Deus, eu quero que o Senhor possa se agradar da fidelidade do teu povo, Pai, e fazer com que, Senhor Deus, as ofertas e dízimos que são aqui depositados na tua casa de oração sejam usados, Senhor Deus, com sabedoria para o engrandecimento do teu reino, Pai. Sejam usados na propagação do verdadeiro evangelho, Senhor Deus, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas e sejam transformadas, Pai. Eu te rogo e eu te peço, dê-nos discernimento, Senhor Deus, na condução de tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para dirigir. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, está aqui no tempo, pode assentar. Nós vamos passar para a nossa mensagem dessa manhã. Estamos um pouquinho atrasados, mas não tem problema, né? Acho que depois de sair daqui todo mundo vai almoçar, não é? Ninguém vai trabalhar, ninguém vai pegar ônibus, vai pegar avião, nada disso. Se você que já está na sua casa, então, tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos refletir um pouco. Nós estamos falando das viagens de Paulo. Terminamos a segunda viagem, vamos estar entrando na terceira viagem hoje. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, depois vem o 19, vai relatar. Então, a Bíblia registra 3 viagens. Nós sabemos que Paulo viajou mais do que isso, com certeza. Mas essa terceira viagem de Paulo, ela é
tão longa quanto a segunda, tá? Vocês vão perceber aí. Hoje nós vamos estar dando uma introdução, apenas porque não tem condição, temos tempo para poder discernir toda a viagem. Mas vamos viajar um pouco aí com Paulo. Capítulo 18, a partir do verso 23 em diante. Termina o 18, vai no 23, aí vai. Nós não vamos fazer a leitura, lógico, de todo o trecho da viagem, mas vamos estar pensando alguns trechos mais importantes dessa viagem. Amém, queridos? Você que está aqui na casa do Senhor, se tiver condições, fique de pé. E você que está em casa, com a sua Bíblia na mão, junto com a sua família, em reverência à palavra do Senhor, né? Vamos nos concentrar no que o Senhor quer falar para nós nessa manhã. 18, versículo 23, diz assim: havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ela ele, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Atos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 23. A respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam cridos, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém? Podemos assentar, meus queridos? Por que que o pastor leu sobre Apolo e não sobre Paulo, se é viagem de Paulo? Não é? Vocês perceberam aí que o texto não fala nada de Paulo? O texto vai falar de quem? De Apolo. Não é? E quem era esse Apolo? Mas antes vamos entender um pouquinho aqui. Essa viagem de Paulo aí, vocês estão vendo aí nos slides que estão sendo projetados, você que está acompanhando pelo Facebook, nós acabamos de ler o versículo 23, aí logo em seguida você tem um mapa dessa viagem de Paulo aí. Você vai ver que Paulo vai por um caminho, ele começa por terra e depois ele retorna pelo litoral, né? Fazendo praticamente tudo aquilo que ele fez, um pouco menos do que ele fez na segunda viagem. Mas tem alguns fatos que são relevantes que a gente precisa estar trazendo à memória. Paulo visitou a Galácia pela terceira vez, seguiu para Éfeso, permaneceu ali 3 anos. 3 anos em Éfeso. Tá? Ou seja, foi o lugar onde que Paulo, assim, um dos lugares onde que Paulo mais tempo permaneceu durante as suas viagens, um daqueles lugares que ele plantou a igreja. E ele deixa Éfeso, vai para Macedônia, Caia, que é na Grécia, 3 meses lá. E nessa terceira viagem ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios, essa carta também, e aos Romanos. Quando ele escreve aos Romanos, ele não está mais em Éfeso, ele está lá em Corinto. Quem está no mapa aí vai acompanhar. E você que está no tempo, na hora de chegar em casa, vai ter lá para você, tá bom? Não se preocupe, tem até o vídeo. Mas, bem, quem que é esse Apolo? Olha bem, Apolo, judeu, nascido em Alexandria, no Egito, era um homem versado nas Escrituras. É assim que o texto nos fala. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia o livro dos profetas, conhecia o Pentateuco, e ele ensinava os judeus. Ele era temente a Deus, mas ele conhecia pouco de Jesus. E quando ele chega lá em Éfeso, esse Apolo está lá, instruído, seguidores, contas que ele tinha 12 discípulos, o Apolo, que os seguidores que seguiam e também discipulavam outros, né? Ele era um homem eloquente, ou seja, um grande orador, pregava ousadamente na sinagoga em Éfeso. Apesar de suas qualidades espirituais, aí é que vem, ainda não tinha o conhecimento muito exato da fé cristã. Olha quem vai entrar em cena. Acompanhe esse trecho, vai acompanhando assim visualmente, lógico, o texto que nós acabamos de ler. Vai falar assim, o versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
Ele só conhecia o batismo de João, mais nada. Aí chega quem? Priscila e Áquila. Lembram da segunda viagem? Que Paulo pegou Priscila e Áquila, que tinham vindo de Roma, que estavam naquela cidade onde que Paulo chegou ali, Paulo pegou aquele casal e levou com eles, e foi viajar com eles, foi discipulando, foi instruindo, foi ensinando a verdadeira doutrina, como que devia ser, e Paulo passa em Éfeso a segunda viagem e deixa quem lá? Priscila e Áquila. E o que Priscila e Áquila faz aqui? Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, pegou o Apolo e falou assim, esse cara é bom, ele é eloquente, ele convence, ele tem uma boa oratória, ele tem conhecimento. Vamos dar uma lapidada nesse Apolo. E é isso que eles fazem. E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, mostrou para ele mais sobre a fé cristã. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Aí ele ficou tão entusiasmado que ele resolveu ir para Acaia. Vamos mandar ele para Acaia. Assim os irmãos se reuniram, escreveram para os discípulos para o receberem, e ele foi e auxiliou muito, mediante a graça, pregou, muitas pessoas se converteram, muitos cristãos foram convencidos pelo Apolo, ou seja, Apolo teve várias pessoas que seguiram Apolo. Tá? E Apolo já estava, nesse tempo, testemunhando de Jesus Cristo através das Escrituras. Que Cristo realmente era o Jesus, que Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que havia sido prometido desde o tempo de Moisés. Ou seja, Apolo sabia muita coisa, mas precisou ser doutrinado na fé por um casal que Paulo havia levado para Éfeso. E Apolo cresce no conhecimento, e Apolo torna-se um grande propagador da mensagem de Cristo. Mas muito bem, vai acontecer algumas coisinhas aqui que a gente vai estar falando. Aí Paulo chega em Éfeso. Paulo prega na escola de Tirano, no capítulo 19, no versículo 8. Né? 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, e onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito a respeito de Deus. Aí eles mostravam para eles, para aqueles descrentes, ele falava do caminho, irmãos, conhecido na Bíblia, eram seguidores de Jesus, aqueles do caminho. Quando você ouve essa palavra caminho na Bíblia, quando Paulo começa a perseguir, antes dele se converter, que ele persegue os cristãos, ele é mandado a perseguir os do caminho. É assim que eram conhecidos, não eram conhecidos como cristãos, eram seguidores de Jesus, conhecidos aqueles do caminho. E ele foi perseguir a eles. E aqui em Éfeso, ele chega e acontece, quando ele tá pregando, né, fala assim, acompanhe comigo o texto. Dissertaram e persuadindo com respeito a respeito de Deus. Viu que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Ou seja, falando mal daqueles que seguiam. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tirano, ele possuía uma escola em Éfeso, e Paulo, para poder dar seguimento aos estudos, aos ensinamentos, às mensagens, às pregações, tendo que na sinagoga eles não queriam mais ele tinha, como assim, aluga esse espaço de Tirano. Por isso que fala escola de Tirano, porque era uma escola mesmo, é como se fosse uma escola aqui no bairro, e precisa se pregar, falar a palavra do Senhor, você vai lá e usa aquele espaço. E assim ele reunia todos os dias. E ele fez isso durante 2 anos. E muitas pessoas foram alcançadas. Muitos habitantes da Ásia foram alcançadas por essa ação de Paulo ali. Atos 18, 28 vai dizer, né? Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. E isso é o que nós devemos fazer até os dias de hoje, quando nós vamos fazer discípulos, vamos discipular, vamos falar de Jesus. Devemos nos basear nas verdadeiras Escrituras, no verdadeiro Evangelho. E não aquilo que agrada, mas aquilo que exorta, aquilo que faz mudança de vida, mudança de caráter e pede transformação e leva a pessoa a ser transformada. Esse é o verdadeiro Evangelho. Tá? E isso o Apolo aprendeu e fez, né?
Aí você tem, quem está acompanhando, tem algumas imagens aí da cidade de Éfeso, né? Mas tem algo interessante que aconteceu aqui em Éfeso também. Acompanhe comigo aí, nesse capítulo 19. Tem um negócio interessante aí. Você que está acompanhando aí, irmãos, tem alguns slides aí de algumas imagens, só falar sobre Éfeso, como que era a cidade, essas coisas todas, a gente não vai estar nessa sequência aí, tá? Mas tem no capítulo 19, no versículo 13 em diante, vai dizer assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Presta atenção. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Ou seja, eles eram, presta atenção aqui agora, eles eram 7 filhos de Cefa, um sumo sacerdote judeu, que pregava na sinagoga, conhecia as Escrituras. E eles também, lógico, já haviam falado de Jesus, de Paulo, aquela coisa toda, e o que eles fizeram? Começaram a pegar carona e começaram a querer expulsar os espíritos possessos que estavam naquelas pessoas em nome de Jesus, em nome de Paulo. Como se assim eles tivessem autoridade para poder fazer isso. Presta atenção no que acontece. Mas o espírito maligno, versículo 15, lhe respondeu para ele, lhes respondeu para eles: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Não basta querer, é preciso ter poder, e o poder é de Deus. E eles estavam se metendo a fazer algo, estavam querendo fazer algo, do qual eles não haviam sido revestidos pelo poder de Deus. Viram alguém fazer, ouviram Paulo fazer, sabiam que outros discípulos faziam, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus, haviam sido comissionados pelo Espírito de Deus, estavam com o poder de Deus para expulsar aqueles demônios, aqueles espíritos, aqueles que estavam possessos, libertar aquele povo, e assim quiseram fazer. Mas não é isso que acontece. E o que acontece? O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Esse acontecimento foi em Éfeso. Para vocês terem uma ideia, Éfeso era uma cidade totalmente, ou quase na sua totalidade, idólatra. Eles cultuavam a vários deuses. Nessa cidade existia uma estátua enorme, um templo enorme, erigido à deusa Diana, que é a mesma deusa Ártemis dos gregos. E Éfeso está na Ásia. É uma província romana. Mas eles tinham uma religiosidade nesse sentido tão grande de que até essa deusa tinha lá. E ela havia sido destruída, fizeram outro, conta-se que levantou por 7 vezes. Mas tem registro de 2 vezes que esse templo da deusa foi destruído e ele foi levantado. Até que, mais na frente, com rei Galho, né? Imperador Galho, ela foi totalmente destruída. Mas, ou seja, lá é essa cidade de Éfeso. Éfeso ficava num porto onde de que a idolatria, a religiosidade exacerbada, totalmente fora de propósito, com culto às deuses diversos, prostituição. E a igreja judaica, a igreja que estava ali, a igreja de Deus, os sumos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pela condução moral, ética, espiritual daquele povo, eles se misturavam de uma maneira tal de que era necessário ter uma purificação no meio daquela igreja. E Paulo encontra muita dificuldade. Quando a gente lê a carta depois de Paulo a Éfeso, a gente sente como que o trabalho que ele teve ali, 3 anos, né? Mas trabalho duro todos os dias. Foi a igreja que mais ele dedicou, por causa dessa necessidade. E ele retornou nessa terceira viagem,
e ele não conseguiu, ele teve que ir para essa sinagoga, durante essa escola de tirano, e durante 2 anos ali está pregando para eles. E todos que estavam ali naquela região da Ásia puderam tomar conhecimento do que Paulo pregava e de como que acontecia ali, o povo ia aceitando e ia sendo transformado. Vai acontecer algo aqui interessante, irmãos. Acompanhe comigo no capítulo 21, 23, no capítulo 19, no versículo 21 e 23. Capítulo 19 que nós estamos. Olha o que acontece depois dessa passagem de Cefas aí. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Vocês viram quem que foi lá pregar, que saiu para cá e tudo? Apolo, né? Cumprindo essas coisas, Paulo aí, nesse interview, olha o que acontece aqui antes, vamos voltar um pouquinho, desculpem, vamos voltar para finalizar esse negócio desse povo aí que estava aí, dos filhos de Cefas. Olha o que vai acontecer. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. Versículo 17, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que acontece? Eles fugiram, porque o espírito imundo não saiu daquele que estava possesso, acabou os 7 filhos lá do Cefas sendo atacados, machucados, e somente com a ação de Paulo é que aqueles espíritos imundos saíram daquele possesso. E isso espalhou por toda a região. E aqueles que praticavam magia, todas aquelas coisas de livro, eles começaram a se converter. Falou, olha, esse realmente traz a palavra do Senhor. Esse foi um acontecimento eloquente ali, de muita valia, de muita importância para o evangelho do Senhor. E foi nessa cidade de Éfeso que foi queimada mais de 50 mil livros, jogaram em praça pública e foram todos queimados, livro de magias, livro que o povo lá de Éfeso seguia. Então foi por causa da ação do Espírito Santo através de Paulo, de que eles realmente começaram a se libertar dessas coisas. Muito bem, depois que aconteceu isso aí sim, Paulo manda Timóteo e Erasto para a Macedônia. Resolveu em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, e depois de lá ele iria a Roma e mandou 2 daqueles seus ministros, Timóteo e Erasto, permanecessem na Ásia, e ele iria voltar. Olha o que acontece aqui. Paulo deixa lá Timóteo e Erasto na Ásia e começa um retorno dele. E nesse retorno de Paulo, algumas coisas vão estar acontecendo. Na Bíblia, vocês vão conhecer lá um nome chamado Demétrio. Demétrio, ele fazia estátuas da deusa Diana para poder vender para o povo. Irmãos, a idolatria era tão grande e Éfeso era um lugar de peregrinação, o que a gente chama hoje de romaria, onde que o povo saía através da sua religiosidade para poder cultuar a deusa que lá estava. E lá eles compravam aquelas imagens que esse Demétrio fazia em ouro e levava para casa, como outras relíquias, outras coisas também que eles achavam ali que tinham poder mágicos, poder de cura, poder dessas coisas. E Paulo chega lá e depara com isso. E você vai estar acompanhando a partir do verso 23, desse capítulo 19, que Paulo, ele vai e prega a respeito disso aí, ele prega contra isso aí, e acontece que eles começam a ter uma certa indisposição com Paulo. Vamos acompanhar aí. Por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe, senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. A pregação de Paulo estava entrando tanto na vida daquele povo, de que
eles estavam começando a abandonar aquelas idolatrias. Versículo 28, ouvindo-se isto, encheram-se de furor e chamavam grande a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, que lá estavam pregando, esses dois. Querendo e você vai ver umas imagens que nós estamos projetando, que lá tem esse teatro aí para onde que eles levaram eles. Querendo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as ciarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, em sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele que era judeu, todos a uma só voz gritaram, por espaço de quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Olha o tamanho da idolatria desse povo. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, que porventura não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Para eles tinha caído de Júpiter a imagem, olha bem. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemos contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e precônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo isso, dissolveu a assembleia. Ou seja, eles não conseguiram reverter o processo, esse Demétrio, aqueles que vendiam essas estátuas, da pregação que estava sendo feita naquele lugar. E assim, Éfeso era alcançada cada vez mais para o Senhor, através da pregação de Paulo, através da pregação de Caio, através da pregação de Áquila, que lá estava, ou seja, a palavra do Senhor crescia naquele lugar, e o povo ia sendo transformado. E ali muitas coisas aconteceram de relevante. Depois Paulo vai para Macedônia e para a Grécia, no capítulo 20, e é o que nós vamos estar vendo no próximo domingo. Mas você vai receber também, aí pelos nossos canal aí do Facebook e do YouTube, o videozinho com o resumo dessa terceira viagem de Paulo. Amém, queridos? Agora eu queria só que você entenda uma coisa, a palavra do Senhor cresce poderosamente quando há um coração destemido, há coragem em falar, em pregar. O importante é que nós não desanimemos, o importante é que nós não nos deixemos recuar. Deus abençoou poderosamente o ministério de Paulo e seus companheiros em sua terceira viagem, porque além de evangelizar, ele discipulava. Ele, além de evangelizar, mostrar o que é, ele ensinava e mostrava como passar para frente, como transmitir, como fazer novos discípulos. E nós estamos em campanha de missões estaduais, chamado a fazer discípulo. Logo mais você vai saber um pouquinho mais dessa campanha. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que possa fazer com que a sua palavra meditada, a sua palavra estudada, transforme as nossas vidas, que nós possamos nos espelhar nos grandes líderes do Evangelho do Senhor, nos grandes discipuladores, nos grandes discípulos, aqueles que realmente entregaram a sua vida em prol do Evangelho. Eu sempre falo o seguinte, tenho falado nesses tempos, quando se fala de discípulo, e nós falamos isso aqui na igreja. Ser discípulo de Jesus é viver e morrer por Cristo. Propagar o Evangelho é viver e morrer pela causa do Evangelho. É não negar esse Deus maravilhoso em tempo algum, porque a palavra nos fala que aquele que nega ao Senhor Deus também, ele não o reconhecerá no dia do juízo final. Então, que nós possamos, nessa manhã, refletir sobre tudo isso que Paulo tem feito, tudo isso que Paulo fez, e através desses ensinamentos, nós possamos nos sentir encorajados
a continuar levando o Evangelho de Cristo àqueles que precisam ser alcançados. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que foi entregue, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ser transformados, Senhor Deus, pela Tua mensagem a cada novo texto lido, refletido, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de crescermos, Pai. E nós queremos ser usados pelo Senhor, Pai, para falar ao coração daqueles que estão aflitos, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, marginalizados, Pai, aqueles do qual foram tomados pelo espírito da maldade, Senhor Deus, o espírito da bravata, Senhor Deus, aqueles que foram desviados do verdadeiro caminho, Pai, que leva ao Senhor, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor, e eu te peço, Pai, transforme cada um dos teus filhos, Senhor Deus, em pastores também, Pai. Pastores que possam realmente falar a verdade do Evangelho do Senhor. Que possam ser espelho, que possam ser referência, Senhor Deus, aonde que eles estiverem, Pai. Todos nós, Pai, somos chamados a cumprir uma missão, que é levar o Evangelho de Cristo aos mais longínquos lugares, Senhor Deus, e aos corações daqueles que ainda não conhecem. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, nós vamos estar passando para o momento da nossa ceia. Nós vamos proceder da seguinte maneira. Os irmãos vão estar vindo aqui à frente, recolhendo, pegando o seu cálice com o seu pão. Está aqui, você vai abrir, o pão está aqui dentro direitinho, não foi tocado por nenhuma mão, tá? Higienizado tudo direitinho, segurança conforme é nos recomendado. Eu quero dizer para todos que estão nos acompanhando de que nesse tempo de pandemia nós realizamos todos os cultos aqui, às quintas, aos domingos pela manhã, ao domingo à noite, e com toda a segurança. Os irmãos estão de máscara, nós temos o álcool gel, nós temos o distanciamento entre os irmãos aqui no templo, tudo para respeitar aquilo que as autoridades sanitárias têm recomendado, fazendo com que a nossa parte seja feita. Mas sabemos de que o Senhor é que está no comando de todas as coisas. Podemos fazer isso tudo aqui, essa prevenção toda, mas se for da vontade do Senhor e da permissão dEle, podemos até ser acometidos desse Covid-19. Mas não custa nada a nós obedecer às autoridades e também tomar as nossas precauções, né? Sejamos sábios. Então, por isso, a gente está disponibilizando a ceia de uma maneira diferente hoje, e assim vai ser durante esse tempo da pandemia. Você vai estar pegando o seu aqui, enquanto nós estaremos cantando o hino que foi escolhido. Vamos ficar de pé? Nós vamos estar usando o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Jesus, antes dele se entregar naquela cruz, ele fez algumas reuniões, vamos assim dizer, com os seus discípulos, exclusivamente com os seus discípulos, não era aberta. A cerimônia do lava-pés, onde que ele mostrou para eles de que o maior servo é aquele que serve, aquele que se humilha, aquele que presta o serviço sem relevância do seu cargo, da sua posição. Foi a maior lição de humildade que a gente tem de todos os tempos. Jesus também juntou os seus discípulos e celebrou com eles a ceia, que ele tinha comum ele celebrar essa ceia, mas ele celebrou e falou que aquela seria a última vez que ele estaria no meio deles, mas recomendou que eles fizessem aquilo em memória de tudo aquilo que ele iria passar, aquilo que ele estava passando, e que nunca deixassem de celebrar a ceia em memória dos acontecimentos daqueles dias. E isso é o que nós batistas procuramos fazer a cada mês, uma vez por mês. E hoje, no segundo domingo, é o dia que nós aqui da Igreja Batista Memorial realizamos a nossa ceia. Diz assim
1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que o Senhor Jesus, na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, tendo graça aos seus discípulos, partiu e entregou, e os seus discípulos ali comeram aquele pão, aquele cálice, aquele vinho logo em seguida, tudo em memória. Então não existe sacralidade no momento, eu quero que vocês entendam isso. É para relembrar o acontecimento. Então nós vamos estar cantando e você pode estar vindo aqui à frente e pegando o seu cálice com o seu pão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Ministério de louvor. Amém, queridos? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomemos o primeiro elemento, o pão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu glorifico o nome do Senhor mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, para glorificar e bendizer o seu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, por cada vida aqui presente. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de poder participar da ceia do Senhor, ó Deus, obedecendo uma ordenança que o próprio Jesus Cristo nos deixou para que cumpríssemos até que Ele venha. Ó Deus, glorificado é o nome do Senhor, ó Deus. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Senhor é digno, ó Deus, toda honra e toda glória e de todo louvor. Continue conosco, nos dando a tua graça e a tua misericórdia, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Esteja também alcançando, ó Deus, aqueles nossos irmãos que estão ausentes, por um motivo muito justo, que o Senhor, ó Deus, sabe de todas as coisas, tudo pertence ao Senhor, e nada acontece sem a permissão do Senhor. Obrigado a Deus também pela vida do pastor Joel. Continue a abençoar o teu ministério, Deus, que o Senhor o escolheu para que aqui, ó Deus, ele cumprisse. E abençoando a irmã Cristiane, que é a sua família, para a tua glória e tua honra. E tudo que fizermos aqui, seja para glorificar, honrar e bendizer o seu santo e poderoso nome. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, meu Deus. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas
mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomemos todo o cálice da nova aliança, em memória de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, mais uma vez, porque, ó Deus, o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos na Tua casa, celebrando, Senhor, na Tua presença. Obrigado pelo cuidado, ó Deus, que tem tido para conosco. Obrigado porque um dia o Senhor derramou o Seu sangue tão precioso para lavar os nossos pecados e nos purificar para que ficássemos alvos como a neve. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer e pedimos nesta manhã, ó Deus, que abençoe todos aqueles que ainda não têm conhecimento dessa palavra, que venham a conhecer o Senhor Jesus. E os que têm, ó Deus, que possam cada dia mais entender que o Senhor nos ama e que possamos, ó Deus, servir o Senhor em espírito e em verdade. Te agradeço também, ó Deus, hoje, que é comemorado o Dia do Pastor, pela vida de cada pastor, ó Deus. Eu agradeço em especial pela vida do pastor Joel. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, ó Deus, dando a ele tudo o que ele necessita, ó Deus, para desenvolver, ó Deus, esse ministério na direção do Senhor, como também a irmã Cristiane, ó Deus, sua companheira, que tem nos ajudado, ó Pai. Obrigado pela vida desse casal que tem nos abençoado, e que o Senhor continue, ó Deus, cuidando deles, ó Deus, e abençoando suas vidas a cada dia mais. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Edna. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Estamos chegando ao final do nosso culto dessa manhã. Eu queria dar uma palavra aos meus colegas pastores nesse dia, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Parabéns pelo seu dia. Um dia você aceitou o chamado de Jesus e hoje você está à frente desse trabalho tão maravilhoso. Não há coisa melhor do que servir ao reino do Senhor aqui nessa terra. Não há bênção maior a ser vivida, a ser assim compartilhada, daquilo que a gente pode receber do que estar servindo ao reino. E você, colega pastor, receba o meu abraço, Deus abençoe a sua vida e que possa assim cada vez mais ser usado pelo Senhor para levar a palavra àqueles que precisam ser alcançados. Vamos encerrar o culto dessa manhã, podem ficar de pé, nós vamos dar a bênção. Sem antes fazer o convite, logo mais, 19 horas, estaremos celebrando, fazendo a nossa celebração da noite, teremos o nosso momento missionário, e você que está em casa, reserve o seu horário, 19 horas, sintonize aí no Facebook, tá? E depois no YouTube com a gravação,
e acompanham nossos cultos. Não, se você vai no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal de YouTube, né? Eu não ia falar isso não, fica chato, né? Todo mundo pede para inscrever no YouTube, mas vamos lá, não custa nada. Dá o cliquezinho lá, entra no YouTube, no canal da igreja lá, se inscreva, que isso é bom para nós, enquanto igreja, divulgar a palavra do Senhor nas alternativas que a gente tem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós que estáis aqui na casa de oração do Senhor, e esteja também com você que está aí no seu lar, hoje e permaneça para sempre. Nós que estamos aqui, vamos em paz em nome do Senhor, e você que está na sua casa, permaneça com a paz do Senhor no seu lar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Espírito de Deus, vamos liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, vamos liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vamos liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu muitas coisas de lugar. De lugar, não há outro lugar melhor onde eu desejo estar que a sua presença, que a sua presença. Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar que a sua presença, que a sua presença. Os meus medos vão embora diante de você.